Boa noite, tudo bem? Mais um podcast. Eu me chamo Luciano de Almeida, eu sou vice-presidente da Família Hope, um movimento de pessoas trans e suas famílias, e estou aqui hoje como apresentador. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidade. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui para entrevistar o nosso convidado. Boa noite, tudo bem? Pode se apresentar. Boa noite, meu nome é Matheus, sou enfermeiro, vice-presidente e diretor de saúde da ONG Guardião da Vida. Prazer, boa noite a todos. Matheus, o que motivou a escolher a área de urgência e emergência na enfermagem? Como você fez essa pergunta, estava analisando, é um caso bem curioso, porque quando eu estava na minha formação, urgência e emergência era uma área onde eu não me identificava e muito menos pensaria que eu iria seguir nessa área. E aí, isso me provocava muito medo, muita insegurança. E aí foi quando eu fui chamado, né, para um dos cursos, né, do Guardião da Vida. Um amigo meu de muito tempo, ele sempre tinha me convidado, mas como eu falei, era uma área de urgência e emergência que eu tinha medo, que eu via que poderia ser pressão, enfim. E aí eu fui, né, devido a esse convite, eu fui conhecer o grupo, e aí eu ainda estava na academia, ainda estava na faculdade. E aí eu comecei a participar do grupo, eu comecei a ser puxado para a parte da instrução, dessa parte de dar aula, né? Então, se hoje eu estou na urgência e emergência, se hoje eu estou dando aula, né? Sou professor também, é muito por conta do grupo. Eu fui a convite de um amigo, e aí lá o grupo começou a me encantar os olhos por uma área onde eu tinha total medo, total insegurança. E aí, por ter medo, por ter essa insegurança, eu busquei me especializar justamente nessa área, numa área que me dava medo, então pensei, se é uma área que eu tenho medo, se eu tenho dúvidas sobre essa área, e se por acaso eu me formar e for para uma área dessa, né? Se o meu primeiro emprego for realmente nessa área, e aí eu preciso sanar essas minhas dúvidas, sanar essa insegurança. E nada melhor do que sanar qualquer dúvida ou insegurança na área de conhecimento é buscar estudar sobre ela. Então, eu gostei tanto de estudar que acabei, né, me especializando. Então, a minha especialidade hoje é justamente a urgência e emergência. Na sua vida pessoal, o que você gosta de fazer? Na minha vida pessoal, eu estou focando muito na parte da docência. Eu deixei um pouco de lado a parte da assistência, né? Não porque eu não goste tanto, mas eu gosto bastante de atuar na assistência. Só que a docência vem me trazendo um brilho maior, vem me trazendo, né, frutos e até mesmo um sentimento de gratidão, né? Alguns relatos de alunos, né, que me marcaram bastante foi justamente, né, agradecendo por mostrar um lado da enfermagem, ou por mostrar uma área da enfermagem que eles não conheciam, né? E não só por não conhecer, mas por eu conseguir estar mostrando e tornando isso uma parte mais humana. Enfim, então isso vem me trazendo, né, uma gratificação muito grande. Então, hoje em dia, né, não tenho praticamente, né, muito tempo livre, né? Eu estou trabalhando basicamente de domingo a domingo, mas é porque eu gosto realmente. No meu tempo livre, eu fico mais descansando, né? Muitas vezes até mesmo estudando a urgência e emergência de tão, né, gratificante que é estar estudando sobre esse assunto. Como é para você ser vice-presidente dos Guardiões da Vida? É um grande desafio, né? Não vou mentir, né? Mas é um grande desafio mesmo. Justamente porque, como eu sempre falo, como eu sou diretor, tenho outras pessoas, né, outros líderes que eles estão sobre minha supervisão, minha coordenação. Então, eu sempre falo para eles, a gente tem que liderar pelo exemplo, dar esse exemplo. Então, coordenar muita gente, especialmente agora está vindo o Sírio num evento de grande massa, é extremamente desafiador. É muitas pessoas para você lidar, para você conversar, muitos pensamentos diferentes. Uns já são mais proativos, outros são menos. Uns já são mais, né, sem paciência, por exemplo, outros já têm mais calma. Então, é um desafio tanto na parte organizacional
quanto na parte de lidar com, né, os nossos voluntários. Desafio, mas isso não significa que não seja gratificante. Pelo contrário, é bastante gratificante, né? Todos os nossos eventos que a gente tem montado, até por não ser eu que vá liderando, mas a gente sempre tenta passar essa calma, essa tranquilidade para os líderes que a gente vai botar à frente dos eventos. Então, passar também para eles justamente essa ideia de que eles precisam ser exemplos de postura, ser exemplos de tranquilidade, de calma, que a gente tem a diferença de liderar para ordenar, né? Para dar ordens. A gente não dá ordens, a gente lidera pessoas. Então, saber como conversar, saber ter essa comunicação. Então, o desafio maior de ser vice-presidente, diretor, é justamente a parte organizacional, né, de fluxo, de a parte mais administrativa, e conciliar com a prática, com a atuação, né, liderar as pessoas mesmo, nossos voluntários. Qual foi o momento mais marcante da sua atuação em atendimento de emergência? O momento mais marcante, creio que seja para muitos profissionais da saúde, o meu foi na faculdade ainda, eu estava justamente na matéria de urgência e emergência, eu estava na sala vermelha, e, como eu falei, para muitos profissionais, o momento mais marcante é o primeiro óbito, né? Então, para mim também foi bastante marcante o primeiro óbito que eu vivenciei. Era uma paciente que ela estava, né, ela estava na sala vermelha, e aí ela entrou em parada, entrou em PCR, e a equipe toda foi mobilizada. E aí foi a primeira vez também que eu vi todo esse fluxo de mobilização no suporte avançado de vida, que é bastante diferente, mas infelizmente era uma paciente que tinha muitas comorbidades, muitas doenças avançadas, falência múltipla de órgãos, então era uma paciente bem difícil de manejar, né? Infelizmente ela veio a óbito. Então isso para mim foi impactante porque eu cheguei do plantão vendo ela, né, viva, né, vamos se dizer assim, claro, sendo monitorizada e com assistência crítica a ela, intensiva, mas de repente ter todo esse, né, procedimento e aí ver o óbito dela, né, uma, uma pessoa ali na minha frente que perdeu a sua vida. E aí eu vi também, né, auxiliei esse processo e também no preparo pós-morte dela também. Então, para mim, isso foi bastante marcante na minha vida. Como é para você coordenar as equipes em situações de alta pressão? Justamente essa também um grande desafio, né? Justamente porque você liderar pessoas é bem desafiador, porque temos pessoas de diferentes pensamentos, pessoas de diferentes personalidades, temos pessoas que são, vamos dizer assim, fáceis de receber essa liderança, né? E outras que já têm um pensamento mais fechado, que já são mais, né, difíceis de liderar. E a gente precisa saber liderar todo mundo. Como eu falei na pergunta, né, anterior sobre os desafios do serviço presidente, é também um grande desafio essa coordenação de equipe, justamente por estar liderando pessoas. E aí a gente tem que manter a nossa calma, manter nossa tranquilidade, né, saber organizar as funções de cada um, principalmente com boa comunicação, sem deixar aquela parte humana nossa, né, que a gente aplica tanto nos nossos cursos, a gente bate tanto nessa tecla de ser humano, a gente também precisa estar dando esse exemplo na nossa liderança também, ser humanos com os nossos voluntários, né, que como é uma ONG, né, que não tem fins lucrativos, todo mundo lá, inclusive presidente, todo mundo é sem, não recebe por isso. Então, nossos voluntários também não. Então, a gente tem que tornar aquela experiência a mais agradável para eles, para que eles tenham um retorno de conhecimento, um retorno como ser humano também. Então, todos esses, né, nuances, esses desafios acontecem na coordenação da equipe, mas isso ao final de qualquer evento, ao final de qualquer trabalho nosso, é bastante gratificante ver que os nossos voluntários estão seguindo os nossos exemplos de forma humana e fazendo o atendimento voluntário sem ser, por mais que não tenha nenhum tipo de gratificação financeira, monetária, mas tem gratificação de conhecimento e, né,
prestando atendimento de forma cada vez mais humana. Qual é o maior desafio que você enfrenta como vice-presidente-diretor da saúde do Grupo Guardiões da Vida? O maior desafio, frente ao grupo, né, como vice-presidente, ele é primeiramente estar liderando os líderes. Então, como vice-presidente, como diretor da saúde, eu tenho vários coordenadores de outras áreas que estão sobre a minha liderança. Então, no caso, eu tenho que ter essa parte, essa visão mais organizacional, essa mostrar para eles a visão de uma liderança e não de uma pessoa que está dando ordens. Então, tento transmitir para eles justamente como a gente sempre fala, como eu sempre falo para eles, a gente tem que ser líder pelo exemplo. Então, mostrar que a gente vai liderar através da calma, transmitir paciência, transmitir calma, transmitir mesmo que em uma situação de estresse, poder transmitir toda essa clareza e ter de uma forma mais, uma comunicação de uma forma mais assertiva e principalmente transmitir segurança às nossas equipes. Então, como vice-presidente, diretor, eu tento passar esse tipo de visão para os coordenadores que estão sobre a minha direção. Além do mais, outro desafio que a gente acaba enfrentando como, né, diretor e vice-presidente é justamente manter o incentivo, na verdade, incentivar, manter a motivação dos líderes, dos voluntários, porque muitas vezes a gente vê que, ao passar do tempo, vai sendo algo que a pessoa acaba perdendo essa visão de que é um trabalho humanitário, um trabalho voluntário, por mais que seja voluntário, mas que é algo que você está fazendo pelo próximo. Então, muitas vezes, alguns voluntários eles pensam, mas né, eu estou tendo todo esse trabalho, né, demandando todo esse tempo, mas o que que eu vou ter de retorno com isso? E aí, como vice-presidente, como diretor, eu sempre tento tá mostrando, tendo essa visão, né, e mostrando para eles esse fator de motivação, que por mais que não tenha retorno financeiro, mas pode ter certeza que tem muito retorno humanitário, retorno de solidariedade, né? Você aprende a ser mais humano. E para quem está na área da saúde, né, e principalmente quem está começando, é um conhecimento, né, extremo, uma experiência que você está desenvolvendo lá naquele momento. Então, você está desenvolvendo experiência, você está desenvolvendo habilidades, pondo em prática muitas vezes aquilo que você aprendeu na teoria. Então, temos que motivar os nossos voluntários. E, além do mais, eu também faço parte, como vice-presidente, minha função também é manter não só o preparo, né, dos treinamentos, mas também manter todos os meus líderes, coordenadores atualizados. Então, eu sempre busco passar essas atualizações. Então, primeiramente, eu preciso me atualizar. Eu preciso estar buscando novas habilidades, novos conhecimentos, atualizações, para que eu possa organizar e, né, distribuir, né, compartilhar o conhecimento que eu acabei, né, adquirindo durante, né, os cursos que eu faço. São cursos, né, que muitas vezes os nossos líderes, coordenadores, né, não têm condições, são cursos bem caros, mas eu busco pegar esse conhecimento e estar compartilhando o conhecimento, minha visão, né, minha experiência. E aí, todos esses desafios a gente, no caso, eu tenho como diretor e como vice-presidente do grupo. Obrigada por responder minhas perguntas. Agora iremos passar para a Isis. Isis, com você. Boa noite, me chamo Isis Neres, tenho 25 anos, faço parte da família Hope, faço parte do coletivo Arco-Íris do Caeté, em Bragança, sou apresentadora do Pode Tudo, atualmente sou estudante do curso técnico de enfermagem e vou continuar com as perguntas. Prazer, Isis. Prazer todo. Que conselho você daria para quem quer seguir a carreira em urgência e emergência? Um conselho que eu sempre, né, sempre dou para os meus alunos, para pessoas que estão, né, ao redor de mim, que
querem ingressar tanto na parte da urgência e emergência, ou até mesmo na enfermagem, mas mais voltado para a urgência e emergência, é que a urgência e emergência sempre parece ser uma área que ela é muito assustadora. Para qualquer área que lhe traga medo, para qualquer área que lhe traga insegurança, nada melhor do que buscar o conhecimento sobre essa área, né? Como eu falei, o que me motivou para entrar na urgência e emergência foi justamente esse medo. Então, eu vi que o medo me bloqueava, e aí eu busquei conhecimento para que, caso eu precisasse, eu já ter um preparo, né? Um preparo de conhecimento, um preparo de habilidades. Então, o meu conselho é justamente esse. No começo tem muita insegurança, tem muito medo, mas a gente vence esses medos, essas inseguranças com conhecimento. Então, sempre buscar focar ou se especializar nessa área, se for realmente o que você gosta, né? Então, a urgência e emergência, ela é uma área assim que ela é apaixonante. Eu sempre digo que todo mundo sempre tem medo, mas quando conhece a urgência e emergência, quando conhece essa área, acaba se apaixonando, acaba gostando tanto de estudar como de praticar ela. Então, sempre tem estudos constantes, a gente tem diversas atualizações, todo ano tem atualizações diferentes, maneiras mais adequadas para estar atuando em um cenário, outras maneiras mais adequadas para atuar em outro, né, que a gente fala de preferências, né, diversas preferências, mas que seguem um princípio único, tá? E buscar esse conhecimento, desenvolver habilidade, e que por mais que traga medo, a gente tem que sair um pouco dessa zona de conforto, se botar em prova, tá? Ter esse entendimento de pelo menos conhecer a área, né? De pelo menos saber que quando você sai da zona de conforto, esse caos ou esse estresse acaba fazendo com que você evolua, tanto na parte do conhecimento como na parte de pessoa mesmo, de ser humano. E também, especialmente na parte da urgência e emergência, saber ter controle emocional, porque muitas situações são estressantes, muitos momentos são desafiadores, e a gente primeiro tem que manter a nossa parte emocional sob controle, nossas emoções, nossos medos, nosso nervosismo, que no começo é bastante difícil de controlar, mas a gente tem que ter esse controle emocional para conseguir controlar aquela situação. E por mais que você não tenha todo o conhecimento do mundo, mas que você consiga lidar com aquela situação da maneira mais tranquila e passar essa tranquilidade para o nosso atendimento, para a nossa equipe e até mesmo para a vítima que a gente está lidando lá. Existe algum atendimento que você nunca vai esquecer? Existe. É muito difícil, né? Eu mencionei sobre o momento mais marcante da minha carreira foi o PCR, né, seguido de óbito, né? Isso é um fato que é muito marcante, não só para minha carreira, mas para minha vida, mas algumas outras situações que são bem complicadas é toda vez que tem atendimento com crianças, né? Sempre que a gente vai atender crianças, né, pelo menos eu particularmente, é algo muito desafiador, porque a criança, ela tá, né, um ser que ela se sente muito desprotegida, ela sente muito medo, então é desafiador tanto pro atendimento, que tem que ser mais técnico, tem que ser mais cuidadoso, mas também saber lidar com o psicológico dessa criança. E muitas vezes essa criança, ela tá ao lado do seu acompanhante, né, o seu pai, a sua mãe, e que por ver aquela situação acaba realmente ficando muito nervoso, muito nervosa, e aí a gente sempre tem que saber manejar, ter um controle emocional nosso, passar esse controle, passar essa tranquilidade para a criança e saber também passar essa calma, né? Porque é muito difícil dizer para um familiar, para alguém ter calma, mas você falando na sua seu procedimento, seguindo as orientações, passando essas orientações, né? Tentar manter essa cena cada vez mais segura e também passar essa tranquilidade para a pessoa. Então, um atendimento muito, né, que realmente impacta foi realmente um atendimento que eu fiz, né, numa situação de vítima, fazer o cuidado com a criança e ao mesmo tempo ter esse cuidado
psicológico com o pai também. Então, foi uma situação que me marca, né, bastante impactante para minha vida profissional. Tecnologia ou técnica recente na área de urgência e emergência mais te impressionou? Sempre tem diversas tecnologias voltadas para a área da monitorização avançada ao nosso paciente, muito focada na parte de cuidados intensivos, né, tanto na parte, né, intra-hospitalar quanto na extra-hospitalar, mas eu sempre me volto muito para as técnicas e tecnologias voltadas para a área do ensino, né, saindo um pouco da parte da assistência, né, como minha paixão é muito pela parte do ensino, das simulações realísticas, então sempre me fico entusiasmado com essas tecnologias e até mesmo técnicas. Então, a gente teve algumas atualizações, né, técnicas que são compartilhadas na parte da simulação realística, tecnologias voltadas para tornar esse cenário simulado mais próximo do real. Então, a gente tem diversos, né, lançou agora, né, diversas tecnologias voltadas para essas simulações realísticas. Então, isso né, trazendo para a parte da docência, o aluno ele se sente imerso dentro de um cenário quase que real. Então, isso é muito, né, gratificante como professor, mas também, né, trazer uma vivência perto do real para o aluno. Infelizmente, algumas dessas tecnologias elas ainda não, né, fazem parte da nossa realidade, mas sempre quando eu vejo, quando eu leio sobre elas, principalmente na parte das simulações realísticas, que temos aparelhos realistas cada vez mais próximos do reais, que simulam hemorragias, que simulam pacientes, né? Então isso acaba me entusiasmando bastante. Como você cuida da sua saúde mental depois de lidar com situações tão intensas no trabalho? Realmente lidar com a parte da saúde mental é muito desafiador, né? A gente está passando pelo maior evento, né, de massa que a gente tem no Brasil. E o Guardião da Vida está durante 15 anos na atuação desse evento. Eu estou pelo Guardião, né, cerca de 8 anos. E todos os anos, né, no primeiro ano eu estava acompanhando, mas nos outros anos eu fui coordenando e agora como diretor. Sempre, todos os anos é muito, essa questão psicológica, questão mental é muito desafiadora, né? Para mim, principalmente porque acaba que vai chegando próximo do Círio, vai batendo aquela ansiedade, vai batendo aquelas preocupações que a gente tem sobre o tá sendo organizado, tem desafios que vão aparecendo pela frente, desafios organizacionais, enfim. Então isso vai gerando, né, para a gente da coordenação, da direção, cada vez mais, né, um estado ansioso, tá? E aí, o que eu tento, né, pensar e focar justamente nessa minha parte mental é tentar me distrair um pouco, é tentar conversar com as pessoas que eu amo, né? Eu busco muito esse apoio familiar, né? Esse apoio psicológico de família, de pessoas que eu amo. A gente tenta um apoiando o outro. Então, muitos coordenadores chegam, não, vai dar certo, é isso. Eu apoio, né, outros coordenadores. Então, a gente vai fazendo esse apoio mútuo. Então, mesmo assim, chegando no dia é realmente algo muito, né, desafiador. Bate sempre aquela ansiedade, aquelas dúvidas. E aí, quando acaba, né, o evento, aí parece que ameniza, vai sendo muito comprometida, e aí quando passa o Círio, parece que, né, aquele copo ele consegue se esvaziar um pouquinho, então a gente consegue relaxar um pouco mais. E aí eu sempre, né, todos os anos tem esse impacto psicológico, e aí eu sempre choro depois dos Círios, né, porque parece que aquele copo esvaziou, e aí eu me sinto mais tranquila. Então, eu tenho aquele momento de dizer, agora eu posso ter um momento para relaxar. Agora sim eu posso chorar tudo aquilo que eu estava, né, que estava me afligindo antes, né? Então, lidar com a parte psicológica é muito desafiador, mas eu sempre busco o apoio de pessoas próximas a mim, da nossa coordenação e principalmente das pessoas que eu amo. Qual o seu maior sonho
ou objetivo dentro da enfermagem para os próximos anos? Creio que o meu maior sonho, o meu maior objetivo, na verdade, ele vai ser justamente é, eu ter, né, eu sempre busco muito conhecimento na área que eu gosto, né, de urgência e emergência, mas o meu maior objetivo é conseguir repassar esse conhecimento de uma forma cada vez mais, né, mais acessível para todos os públicos, porque quando a gente fala de transmitir conhecimento, tá, muitas vezes eu posso conseguir transmitir conhecimento de uma forma fácil para uma pessoa, mas que não é a mesma forma, não seria tão fácil para outra pessoa. Então, por isso que eu gosto de sempre buscar transmitir o conhecimento da forma mais acessível para todo mundo. E aí, conseguir passar esse conhecimento e ver que esse conhecimento gerou um profissional cada vez mais humano, um profissional cada vez mais, né, de que se destaca na sua área. Então, tenho alguns alunos que, depois de formados, já são destaques nas suas áreas e acabam, né, sendo muito gratificante para mim estar vendo isso. E aí, o meu maior sonho é realmente, né, ver meus alunos, né, conquistando aquilo que eles sempre compartilharam comigo, que seria um sonho deles, e que eu consegui, né, que eu consiga e com que eu consegui fazer parte dessa trajetória deles, né, fazer com que eles se tornassem um profissional pelo menos um pouco mais humano e que conseguisse se destacar e que pelo menos eu contribui um pouquinho que seja, né, nessa trajetória deles. Gostaria de agradecer as respostas, foi um prazer. Agora eu vou passar para o vice-presidente Luciano. Obrigado. Matheus, nós estamos aqui muito orgulhosos de você estar aqui conosco. O Guardiões da Vida é um parceiraço nosso. Mandar um abraço em nosso nome para Cássia, leve nosso abraço. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. Espero que você possa conhecer nosso presidente. Esse primeiro momento, nossa primeira temporada, é para falar um pouco de nós, mas de outra forma, através de vocês, através de pessoas que passaram por nós, estão com a gente nessa caminhada. Eu quero te dizer, em meu nome, nós somos vice-presidentes, né? Que vocês são muito importantes para nós. Eu digo que vocês são os guardiões da nossa vida. Então, hoje é um momento muito importante, falando do fundo do nosso coração. Vocês fazem parte das nossas vidas e vocês são muito importantes para nós. Contem conosco sempre. Vocês nos trataram sempre com todo carinho e respeito. Então, a gente fica muito feliz quando a gente é tratado assim, porque a gente vive num mundo que a gente é muito discriminado. E vocês tiveram Cássia, então, é uma pessoa maravilhosa. E eu quero, em nosso nome, em nome da família Hope, em nome do Pode Tudo Trans, agradecer a sua presença aqui, foi muito especial. Você ter aceitado também, agradeço muito. Eu sei que o tempo de você está corrido. Ver a nossa logo ali, no Círio de Nazaré, que vai para o Círio, né? Tá sendo é, é muito especial para nós. Eu, Saber que nós, através da nossa logo tá ali, é como se fosse a gente que estivesse ali. eu agradeço o convite de vocês. Né? Para mim é uma honra estar conhecendo todos vocês, estar conhecendo o instituto de vocês. Eu também quero muito conhecer vocês pessoalmente, né? Tanto você, vice, o presidente, né? A Isis também, conhecer a equipe maravilhosa que está aí pelos bastidores também. Para mim é uma honra estar participando, né? Tá dando voz, né, falando um pouco da minha trajetória, conhecendo também, né, vocês. E, né, a gente sempre coloca essa parte, né, humanitária, tratar bem as pessoas no nosso coração e a gente tenta passar isso para os nossos voluntários, né? Por isso que todos os nossos cursos a gente dedica um momento do nosso curso para essa parte mais humanitária, para essa parte mais de acolhimento, parte mais psicológica, né? E a dona Cássia com o seu Luiz, eles estão
né? Eles que têm esse exemplo aí maravilhoso para a gente, para nos dar, né? Exemplos de seres humanos, exemplos de pessoas, né? Então a gente se baseia muito neles para os nossos, pra nossa vida mesmo, né? Tanto na vida profissional, mas como seres humanos. Então, para mim é uma honra estar aqui participando junto com vocês nesse podcast, tá? Podem estar contando comigo, podem estar contando com o Guardião para o que for, né? Espero que essa parceria ainda tenha muitos frutos pela frente, né? E é uma honra também estar levando o nome de vocês junto conosco no Círio, né? Um evento tão grandioso, né? Humanitário. Só tenho agradecimentos à maneira que vocês, né, estão conduzindo esse podcast, estão contribuindo com a gente, tá? Então, né, inúmeros obrigado. Esse projeto, ele é muito de vocês, é um projeto lindo. Foi uma ideia maravilhosa e a gente só agradece de poder compartilhar, de poder estar ali junto com vocês. Nosso muito obrigado. Mais uma entrevista com o Matheus, representando Guardiões das Nossas Vidas. Muito emocionante falar com ele. E é isso, gente. Até a próxima. Boa noite.